fábrica que surgiu na cidade em 1993, priorizando conforto e um produto personalizado. Uma exposição que reúne memórias da fé. O conceito histórico de estrutura familiar e a visita em nossa cidade de uma família especial e que rompe os padrões do senso comum. E no Papo Gerais desta semana, a segunda parte da entrevista com Hugo Magalhães. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, o Uberlândia de ontem sempre está só começando. Uma fábrica fundada em Uberlândia que produz muletas, cadeiras de rodas e bengalas. Detalhes da fabricação personalizada que acontece desde o início dos anos 90. Confira. Nós vimos que Uberlândia, a região aqui, era um local muito carente de fábrica de cadeira de roda, né? Locais para comprar que não existia, né? Nós tínhamos que buscar fora de Uberlândia. E mesmo na reforma de cadeira, as pessoas levavam em secretaria, às vezes a cadeira não ficava boa, estragava mais as cadeiras. E a Aparo resolveu fazer um projeto juntamente com o SEDESI, né, que era a Secretaria Estadual de Assistência Social. Então, nós encaminhamos o projeto foi aprovado, né, para compra de equipamento, e também nós fizemos algumas verbas com deputados também estaduais, e eles complementaram essa verba do projeto da Secretaria, e nós começamos. A Prefeitura cedeu o espaço, e nós compramos o equipamento e qualificamos também as pessoas. Minha cadeira foi produzida em 1995, foi uma das primeiras produzida pela fábrica de cadeira de roda. Ela foi de um material muito bom, foi feito sob o meu tamanho, todas as minhas necessidades, e está aguentando até hoje. Elas tinham dois modelos, né? Era a cadeira que a gente chamava de AVD, que ela era em X, dobrável, e uma cadeira que era uma cadeira esportiva, né? Que era feita para prática de esporte. Além da cadeira de banho, andador e bengalas canadense e axilar. Eram esses modelos que nós fabricávamos. Aí fabrico cadeira especial, né? Por exemplo, a semana passada eu fiz uma cadeira que tinha 60 centímetros de largura, né? Para pessoa obeso, né? Então só faço esse tipo de cadeira assim, mais que não tem no mercado, né? Hoje em dia se produz muito cadeira de alumínio e elas não duram, não tem lá suas vantagens, mas a minha, que é de ferro, que é toda feita quase que artesanal, né? Ela dura mais. E também eu cuido, né? O material era um material mais rústico, né? Era mais simples as cadeiras, era metalon, por exemplo, quadrado, né? Hoje em dia não, hoje em dia é tubo, né? Tubo de meia, tubo de 1 1/4, chapa 18, né? Que é um material mais resistente. E o alumínio, né?
fazer uma cadeira de alumínio também. Só que as encomendas é muito pouca. O povo parece que não sabe ainda bem onde é a fábrica de cadeira. E aí por diante. Então a gente está esperando que alguém se manifeste também, né, e dê mais serviço para nós, né? Promessas, fé e gratidão. É este o tema da exposição Memórias da Fé, que apresenta registros de devoção dos principais centros católicos do Brasil e está exposta em Uberlândia. Veja a seguir. Memórias da Fé, porque todo ex-voto, ela é, na verdade, um objeto que é oferecido em memória de uma graça alcançada, de um milagre, de uma promessa, assim, como é a linguagem do ex-voteiro, né? Então, as tábuas votivas do século XVIII, XIX, em sua grande maioria, começa: esse retábulo foi pintado em memória de... Aí relata a história que aconteceu, o motivo desse milagre, dessa graça alcançada. Então, eu acho que nada mais correto para esse momento, ou poético, chamar Memórias de Fé. Esse costume do ex-voto, ele está mais ligado a algumas religiões específicas, não são todas as religiões. E o público que frequenta o espaço é um público muito eclético. Né? Nós temos todas as religiões, artistas, empresários, como as senhoras donas de casa, ou até pessoas da rua que às vezes passam para saber o que está acontecendo aqui. E aí, muito interessante nisso, é a identificação de algumas pessoas quando eles veem um objeto e falam: olha, eu já fiz uma coisa parecida, eu já fiz a mesma coisa, ou minha mãe já fez, ou minha avó fazia, assim por diante. Bom, o que as pessoas podem encontrar vai ficar no campo da sua recepção pessoal, mas os registros foram pensados por nós da seguinte maneira: tentar fazer uma divisão dos ex-votos iniciais, que são as pinturas votivas, no decorrer as esculturas. Depois, com o advento da fotografia, a fotografia ela também foi ressignificada em ex-votos. E principalmente no momento atual, e não só atual, os últimos 50 anos, por exemplo, qualquer objeto do cotidiano, chamado objetos meras coisas, pode ser ressignificado em um ex-voto. O que mais me chama a atenção aqui são as fotos antigas, né? Assim, que você imaginar que a questão do ex-voto, eu tinha isso como uma cultura mais recente. E ali tem umas coisas de 1600, 1700, né, que são fotos já naquela época, faziam umas tabuletas, contava a historinha, o que tinha acontecido. Então essas me chamaram mais a atenção. O local mais eclético, que mostra isso numa grande diversidade, seja de pessoas consideradas carentes ou não, que é o Santuário de Nossa Senhora da Aparecida. A sala de ex-votos é muito híbrida, então dizer que quem faz promessa é pessoa ingênua, carente. Eu acho que a grande risada da morte ou do medo dela ou de qualquer tipo de flagelação é que todas as pessoas se empatam. Até aquelas pessoas que são literalmente céticas, às vezes pode oferecer um ex-voto. Eu sempre vi o Brasil com bastante religiosidade, com muita fé. E como esse material está voltado para a fé católica, então ele dá para você ter um grande leque de como que é registrada essa religiosidade considerada, entre aspas, popular.
conceito de família imposto pelo senso comum vem sofrendo ao longo dos anos mudanças que se adaptam aos novos formatos de vida dos brasileiros. No mês de fevereiro, Uberlândia recebeu uma família especial com o intuito de promover reflexão em torno da temática. Confira! Mr. America, walk on by your schools that do not teach. O encontro já era um anseio que a gente tinha há algum tempo de estar reunindo pessoas, estar reunindo famílias interessadas numa nova proposta de educação, numa nova forma de estar vivendo nossas vidas junto com os nossos filhos e que isso fosse um processo educativo. A gente participou de um congresso chamado Congresso Nacional de Alternativas para a Nova Educação em Brasília. E lá nós expusemos como nós fazemos a educação dos nossos filhos, né, a desescolarização e também sobre a escola com asas. E daí nós recebemos das famílias que estavam presentes no congresso o convite para passar em Uberlândia também, para colocar na nossa rota de viagens, né? A nossa proposta atual é de estar vivendo integralmente com as crianças, né? Tá passando os nossos dias junto das crianças, fazendo o que a gente tem que fazer, proporcionando para elas experiências de aprendizagem, de vivências e de crescimento para elas, né? Sem estar terceirizando esse processo, né? Mr. America, walk on by the minds that won't be reached. Nosso filho mais velho, o Gabriel, ele hoje está com 11 anos, vai fazer 12 agora em fevereiro. Com 8 anos ele pediu para sair da escola porque ele já não... Enfim, ele queria realizar os sonhos deles, os projetos dele de alimentação saudável para crianças. E falou para mim: mãe, a escola não vai me ajudar a realizar meu sonho e só vai ficar falando para eu estudar coisas que eu não estou aplicando, para que um dia, quando eu for adulto, talvez eu consiga colocar em prática. Então, a partir da demanda do meu filho, quando ele tinha 8 anos, a gente morava em Barcelona, na Espanha, eu falei para ele: nossa, eu não conheço nada sobre isso, né? Eu não tenho amigos que fazem esse tipo de prática de educação livre em casa, etc. E daí eu pedi para ele 6 meses. A escola não estava me ajudando no que eu realmente queria, né? Que era salvar crianças, salvar vidas. Era contribuir com alguma coisa que ajudasse as pessoas, o mundo, né? E daí eu falei para minha mãe: mãe, eu acho que eu já sei porque eu tô na Terra, porque eu vim para cá. E eu acho que é porque eu quero salvar vidas, eu quero mostrar para as pessoas que tem o que tem mais para lá da cerca, né, do muro, de ensino e tudo mais. E nesses 6 meses eu mandei ele de volta para o Brasil para estudar numa escola agrícola pública, pequenininha, no interior do Rio Grande do Sul, na época quando o pai dele morava lá e tudo mais, para ele aprender toda a cadeia produtiva da agricultura e entender que se ele queria ser chefe de cozinha e trabalhar com alimentação saudável, que ele tinha que conhecer quem seria o seu principal parceiro, né, que seriam os agricultores. Então, o agricultor e todas as técnicas de orgânicos e tudo mais, para que ele tivesse isso sempre como um princípio, né? Eu soube como plantar, colher, técnicas orgânicas. Tinha vários professores lá que já tinham uma certa idade. Eles me ensinavam tudo. Tipo, no recreio, em vez de eu ir lá ficar brincando com meus amigos, eu ficava na horta ajudando ele no que ele precisava e tudo mais. Tem uma parte de tentar mostrar para a família, para os parentes, né, para o pai, para a mãe, para os avós, etc., que ele não vai ser um perdido na vida por causa disso, né? Que é uma visão cultural no Brasil, porque não existe esse histórico no Brasil. Hoje são 63 países que permitem e incentivam, e as 200 maiores universidades do mundo recebem jovens que fizeram educação domiciliar. Ele conseguiu, de fato, logo no primeiro ano, realizar o sonho dele de chegar ao maior número possível de pessoas falando sobre alimentação saudável.
Então a gente construiu um projeto de um programa de televisão chamado Arte na Cozinha. Depois a gente fez um outro, esse era o primeiro programa de culinária do mundo onde uma criança cozinha para outras crianças. Foi para alguns canais de televisão, hoje está na web. Depois ele desenvolveu um outro projeto, que é o FIB, o Felicidade Interior Bruta, onde ele gravava no Brasil em espanhol para mandar para a Espanha, só as coisas legais que tem no Brasil, para desmistificar e tirar todo o estereótipo de que aqui a gente só tem violência, ou que só tem favela, ou coisas assim. Então ele gravou dentro de favelas, mostrando as coisas legais que tem dentro de comunidades mais pobres, né? Pobres em recursos financeiros, mas muito ricas em conhecimento, em tradição, em alternativas para ser feliz, etc. Com o nosso programa, a gente vai ajudar crianças doentes do Brasil e da África. The product of your savage pride, the useful minds that it denied. The day you shrugged and stepped aside, you saw their clothes and then you cried. Those hungry freaks, daddy. Dia 16 de dezembro do ano passado, né, de 2013, a gente chamou o caminhão do asilo da cidade onde a gente estava morando lá, em Indaiatuba, no interior de São Paulo, e entregamos tudo que a gente tinha, né? Doamos todos os móveis eletrodomésticos, tudo, roupa, livro, um monte de coisa. E daí a gente ficou com 4 mochilas e 2 malas grandes, que estão prestes a serem doadas também, porque a gente já está achando um peso muito grande ter carregando 2 malas para um monte de lugar. O encontro, ele tem uma proposta de ser um meio e não um fim, né? Um meio para que as pessoas comecem a pensar nisso, a pensar em outras alternativas. Não é um método, não é nada pronto, não é uma nova pedagogia, é novas maneiras de a gente pensar realmente. Minha mãe, né, ela que me ajudou a que tudo isso fosse possível, assim, ela que, disse sim ela me deixou escolher, na verdade. Olá! No programa de hoje, nós continuamos conversando com o professor Hugo Magalhães, que traz outras passagens muito interessantes ligadas ao esporte e à vida da nossa cidade. Agora, que diferença que você vê no futebol daquela época do futebol de hoje? Tem muita diferença, né? Hoje a preparação física, evoluiu demais da conta, mas demais da conta, né? Mas hoje tem muita diferença, sabe? E hoje, sei lá, eu quero comparar os craques do passado, mas eu não acho parâmetro, sabe? Mas eu acho que evoluiu muito também. Mas eu fico com o passado. Porque a gente que viveu essa época, né, quando você fala de um Reis, ele fala assim, não tem ponta esquerda hoje, pegar no Brasil, fazer o que ele fazia, né? O cara franzino, né? A condição física dele era até limitada, né? Era limitada, bebia para chuchu. Ele deu um drible uma vez no Dari, aqui. Dari entrou lá naquele fosso, mandou o Dari lá no fundo. Porque era a entrada do vestiário do Ribeiro era deu na lateral. Drible, ele caiu lá. O Reis deu um drible nele. Hoje não tem nenhum cara igual ele. Tem nenhum cara igual o Reis. Os lançamentos que o Hamilton fazia, né? Era perfeito. Nem com a mão você conseguia colocar, né? Hugo, e depois lá na educação física, quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei um mandato, sabe? Aí, quando eu coloquei o negócio do jeito que eu queria, né? O Ataúfo ganha para reitor, né? Aí o Ataúfo pegou e me chamou para mim ser prefeito de Campos. Aí peguei e fui ser prefeito de Campos, né? Mas a hora que eu já estava acostumado, já fazia até tirava de letra, sabe? Mas foi duro, viu? Foi um período bem árduo, sabe? E depois disso? Depois disso ele me chamou para ser pró-reitor dele. Fui pró-reitor de recursos humanos dele. Sempre falando
Ataulfo não tem capacidade para isso. Ah, não tem. Ele lembra, ele me faltou 2 coisas. Quando ele me chamou, eu estava dando aula, aí a secretária falou, ô, telefone para você. Eu falei, estou dando aula. Ele falou, é o Ataulfo. Não, fala o que depois ele era o reitor, né? Fala o que depois eu vou lá. Ele mandou falar comigo. Falou que o reitor quer conversar com ele. Eu falei, bom, então... Aí é diferente. É diferente. Eu fui lá conversar com ele. Aí ele pegou e falou, você vai ser meu pró-reitor de recursos humanos. Eu falei, eu não tenho formação para isso. Você tem 2 coisas. Você é um cara trabalhador e honesto. Para mim, chega. E eu fui, e dei conta também, sabe? Lógico, né, com a equipe já estava preparada. Eu fui substituir João Bosco. Não foi João Bosco tinha saído, era o Abílio, que era o pró-reitor. Mas a estrutura estava pronta, sabe? É lógico, né? Eu peguei a estrutura e continuei nela, né? Que era uma equipe muito boa. Era uma equipe boa. Montada. Então, olha, enfrentei uns problemas sobre aquele punhado de concurso. Eu que instituí, já havia nas universidades federais. E eu organizei para ter concurso na universidade. Comigo é que houve o primeiro concurso. Mas ainda não era lei ainda, não era obrigatório ainda não. Sabe? E assim nós fomos vencendo, né? Mas eu contei com uma equipe muito boa mesmo. E depois basta dizer que continuou por muito tempo. Dessa tempo seu aí de UFO, o que você tem mais orgulho? Ah, puxa vida, tem umas passagens muito boas, sabe? Fiz muitas amizades, sabe? E conheci muita gente. O Ataulfo sempre fazia questão, todas as pessoas ilustres que chegavam, ele fazia questão de apresentar a gente, né? E a sua ligação com os clubes de Berlândia? Não, eu fui presidente do 15 de novembro, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu já tinha parado de jogar futebol. Aí o Zé de Paula, que era o presidente na época, né? Ele pegou, me cutucou. Uma vez nós fomos jogar lá em Monte Alegre. Falou, vamos lá, senhor. Não, tá faltando lateral esquerdo. Eu jogava lateral direito, né? Lateral esquerdo. Fui marcar aquele cara lisinho, aquele ponta direita, me chama, joga lá no Praia. Esqueço o nome, senhor. Cara liso pra chuchu, nós brigamos pra chuchu. Depois hoje nós somos amigos também. Era o ponta direita só, cara bom de bola pra chuchu. E então, aí eu não, você vai jogar sim, você vai disputar o campeonato para nós. E disputei uns campeonatos aí para ele, até eu ser diretor também do 15, né? E assim, a ligação que eu tive, mas foi com o 15, sabe? Por causa do Zé de Paula. O Zé de Paula que sempre me chamava, vem jogar, você ainda dá conta assim, você põe esse pessoal no bolso. Hugo, como que é chegar nessa fase de vida desse jeito que você está aí? Isso, mas isso aí... É só não ter raiva. Nossa senhora, o que eu mais passei isso. Sabe, porque eu era um camado muito rígido, né? E o pessoal parece que não aceitava não, sabe? Eu tinha muita molação também, sabe? Mas deu para tocar. Se você tivesse ido para Pitangui, você estava assim? Nossa senhora, não, hoje não tem nem, não dá nem para comparar. Isso é um absurdo, eu até pensar nisso. Não, hoje eu não penso nisso mais não. Isso era bobagem, isso é coisa do passado. Mas minha loucura era voltar para Pitangui. Minha loucura. Agora é ficar aqui. Não, agora é aqui. Tem 4 filhos, muito aqui. Meus filhos estão todos aqui, meus netos estão todos aqui. Para quê, né? Hugo, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Nossa senhora, o prazer foi meu, Celso. Gostei muito mesmo. Fiquei até lisonjeado, né? Falei, poxa, não sei. Nós aqui estamos. Isso é porque ele é meu amigo. Até a próxima.
E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiadeontensempre.com.br ou envie as suas sugestões para o e-mail close@close.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.